Sejam muito bem-vindos a mais um À Conversa Com. Hoje estamos aqui no estúdio de gravação do meu convidado. O meu convidado que poderia muito bem ter sido um futebolista, mas deu num dos mais nomeados e premiados músicos portugueses. Hoje no À Conversa Com, Éber Marques. Éber, é verdade que tu podias ter sido futebolista e jogar em Inglaterra se não fosse por amor? Podia, quer dizer, na minha cabeça podia. Opa, não, eu por acaso tinha jeito, tinha bastante jeito para jogar à bola, mas eu não tinha a dedicação nem a força de vontade. Eu joguei bastante tempo, até como federado, mas era muito porque o meu pai... Era a paixão do pai? O meu pai era o apaixonado por futebol. E ficou triste de perder o futebolista e ganhar o músico? Porque a música também havia lá, era um... Não, porque na altura, quando eu casa, optei não, lá como tu estás a dizer, quando eu optei não ir correr atrás da coisa, foi porque estava apaixonado. Então, ele não estava a perder o futebol para a música. Porque... Mas isso foi quando tu podias ter ido fazer testes à Inglaterra, mas Sim. no Belenenses foi por causa da praia. Portanto, não é... Estás bem informado. Eu tento. É verdade. Cheguei a ter convite que é para ir fazer uns testes ao Belenenses e não fui. Mas agora sem brincadeiras, tu dizes, a dada altura, numa das entrevistas que eu li para preparar esta, que o teu lado distraído é o teu lado criativo. Sim, eu acredito. Se o rapaz que andava na sua bolha e vivia à procura da música como paixão e à procura dos acordes certos, para a música certa, para aquilo colar tudo como soava na tua cabeça, é o rapaz que hoje ajuda outros também a encontrar essa força? Quem gosta de artes e quem gosta de música acaba por ter uma aproximação natural, não é? Então os talentos quase que chamam um pelo outro. São magnéticos, não é? Sim, são magnéticos e então é completamente sem noção de missão que eu faço isso. É tipo, acontece, eu vejo alguém que tem talento e por si só eu quero passar conhecimento ou conversar um bocado. Eu tenho uma história até super engraçada com um rapper português, que é o Papillon, que tem um dos discos, por exemplo, que eu ouvi muito em 2019, creio eu, e quando estávamos numa entrevista de rádio, ele veio-me dizer: Éber, eu já te conhecia, conhecias-me de onde? Ele: meu, tu andavas numa igreja em Massamá? Eu: andava numa igreja em Massamá. Houve um dia que eu estava com os meus primos e o meu irmão e não sei o quê, e estávamos a espreitar e tu estavas a tocar bateria e depois tu chamaste-nos para entrar e tiveste-me a dar umas dicas na bateria. Eu: a sério? Eu lembrava-me disso. O mundo dá muitas voltas. Claro, sem dúvida. E sempre que alguém mostra alguma curiosidade por esta coisa da música, como a Amália cantava, esta estranha forma de vida, eu gosto muito de mostrar um pouco mais. É engraçado tu falares na bateria, e eu começo normalmente estas entrevistas com uma provocação, como comecei, mas depois começamos pelo início de vida dos convidados. E a história do Éber na música começa em casa, a ouvir muita música, que vai desde Cesária Évora até outros ritmos africanos, enquanto se limpa a casa ao sábado, não é? É verdade. Mas o músico nasce a olhar para uma bateria e para um baterista a tocar. Sim. A bateria é a tua base, o ritmo, e nos HMB nota-se muito isso, o ritmo é a base de tudo, mais às vezes até do que a letra. Sim, foi o ritmo que me fez apaixonar pela música, foi isso que me agarrou. A primeira vez que eu vi alguém a tocar bateria à minha frente, eu não tenho uma visão, né, de fotografia da minha cara, mas eu imagino que os meus olhos estivessem literalmente a brilhar. Porque era assim que eu ficava depois durante bastante tempo, sempre que eu ia ver música ao vivo, aquilo que me agarrava muito tempo, depois eu prestava atenção sempre a tudo, mas o que me agarrava muito durante uma grande parte do espetáculo era o baterista. Então se ele fosse bom, se ele fosse incrível, eu ficava vidrado. E a paixão pela bateria agarra-te durante um bom período? Penso que Até hoje. Bem, está aqui uma atrás de nós. Sim, até hoje. Eu na verdade eu toco guitarra, mas a minha cabeça é uma cabeça de baterista, ou percussionista, vamos assim dizendo. Quando comecei a tocar guitarra, a maneira como eu tocava guitarra, depois fui aprender outras maneiras de tocar, mas a maneira com que eu tocava a guitarra era muito rítmica, era a marcar, tanto que eu lembro-me do Ruben
o Rubén Alves, que foi quem acabou por me puxar muito para a parte da música enquanto profissional, quando recebe um CD dado por uma tia minha, que eu já Que ainda não sabes como é que o CD foi lá parar. até hoje não faço ideia. Já perguntei à minha tia diz que já não se lembra bem. Pá, pronto, tinha que acontecer. Ele diz que houve, obviamente, em termos de tirar som de uma guitarra, não era o som mais agradável, mas ele disse que ao ouvir-me a tocar guitarra e a cantar, já percebia perfeitamente como é que a música tinha que ser. E então era esse tal lado rítmico que eu sempre tive e sempre abordei a música por esse lado rítmico. Primeiro veio o ritmo, depois vieram as melodias, a harmonia e, por fim, as palavras. O músico em ti, e é muito engraçado que eu, quando preparava esta entrevista, ouvi-te várias vezes a dizer a mesma coisa. O músico em ti, tu não sabes quando é que começa. Os teus pais dizem que tu começaste a cantar antes de falar. Na igreja cantava-se frequentemente, em casa a mesma coisa. O teu pai toca viola e a tua mãe canta, assim como a tua irmã. Há ali uma grande mistura de música, mas tu só descobres que a música pode não ser tão bonita como tu a conheces quando chegas à escola e ouves desafinados. Eu hoje já não sei se isso foi só uma percepção minha ou se eu roubei esta história do Brian McKnight, que eu percebi numa entrevista que ele tem uma história idêntica. Eu fiquei, peraí, Mas pode ser a mesma. mas será que eu ouvi dele? Ou ele ouviu de ti. Claro. Mas sim, eu só tive noção que de facto haviam pessoas desafinadas quando fui para a escola, quando comecei a conviver com outras pessoas e percebi que o que elas faziam com a voz e os bater palmas era uma coisa super desagradável. Não. Até então, para mim era uma coisa perfeitamente natural. Se eu te perguntar como é que funciona a música na tua cabeça, é tipo Legos que se têm que montar para ficarem por cores e por alturas e aquilo funciona como... Ou é números... Não, números não, por favor. Tu és calculia. Mas tu és engraçado que tu dizes a dada altura que se alguém falhar uma nota num palco, tu olhas para trás e dizes porquê? Porque aquilo não colou da maneira certa. Pá, hoje em dia estou muito melhor, né? Porque também, pronto, havemos lá chegar se calhar na entrevista, estou muito mais focado noutras coisas, mas sim, sempre fui muito assim. Alguém mandou uma cena fora, eu era... Agora não tanto, lá está, porque estou focado noutras coisas, mas eu, quando estava a cantar, eu lembro de estar em ensaios e eu percebia perfeitamente tudo o que estava a passar. Se alguém enganasse em alguma coisa, eu sabia. És daquele género de viraste para trás e tens a terceira corda desafinada. É pá, não chegas a esse nível. Chegava a esse nível. Mas ouvi dizer que eras irritante. Chegaste a gerir irritante. ensaios e que paravas. Eu lembro quando comecei a ser responsável pelo louvor na igreja do meu pai, na Adonai. Pai, eu era muito chato, pá. Tipo, parava, alguém enganava-se. Pera, tinhas a música para estudar, né? Não é essa nota. E pá, e por azar, né? O que acontece, as pessoas enganam-se uma vez, enganam-se a segunda. Não vai acertar mais. Porque se tu estiveres sempre a chamar a atenção, aí é que estragas mais. Então, esquece, isso era uma desgraça. Mas depois mais à frente lá percebi que é melhor deixar as correções, deixa fazer a música toda, acabou, ok. Olha, isto está errado, isto está certo, não. Bora. E flui melhor. Muito melhor. Tanto que depois, desculpa dizer assim, tanto que depois, eu não vou dizer nomes, mas estive num evento que era bastante grande, evangélico, que era a Máquina de Sonhos, ouviste falar? Não? Mas pronto, e estava lá só como participante, não era eu que estava como diretor musical, e apanhei um diretor musical desse género. Pá, eu já estava... Sentiste-te mal com aquilo? Tive que lhe dizer, não interrompas os ensaios, meu. Tipo, deixa ir a música até ao final. E depois corrige, aponta, tem um papel e aponta, se é o caso. Pá, mas não fico sempre parado. Porque depois a pessoa começa a ficar desmotivada. Quebra também as emoções do outro lado, não é? Quebra as emoções e a pessoa começa a ficar desmotivada, não é? Tanto a pessoa que erra como os outros. Sim, exatamente. Da bateria para a viola. Sim. A viola é a tua base para compor. Sim. E há um período obsessivo, eu gostei porque tu dizes isso claramente. Eu fiquei obsessivo em querer aprender a compor. E porquê é que se fica obsessivo a querer compor? Porque tens muita coisa dentro de ti que tem que sair. Já havia música dentro de ti que tu não tinhas consciência, mas que queria sair. Sempre houve. Agora não tanto. Mas sempre houve. Eu sempre pensei
em música, a minha cabeça sempre foi música, nunca foi um silêncio, nunca foi questões, sempre foi música. E então obviamente, quando ia, por exemplo, para estudar bateria, quando fui ter aulas, até antes da guitarra, pá, eu tinha que fazer os exercícios, mas aquilo era tudo super castrador para mim, porque eu queria era tocar aquilo que me estava na cabeça. E então, pá, não me dei bem, tanto que nem não me dei muito bem logo com ter aulas de bateria. E eu, nessa altura, apesar do meu pai tocar guitarra, nunca me chamou a atenção, a minha prima também estava a aprender guitarra e foi com a guitarra dela que eu comecei os primeiros acordes e foi uma fase em que nós ouvíamos muito Hillsong. E eu percebia, tipo, há aqui um padrão. E é por isso que isto resulta, é por isso que isto fica tanto no ouvido. Agora eu consigo fazer esta desconstrução assim, mas eu não soube fazer esta desconstrução. Mas eu lembro-me que eu fiquei a ouvir com bastante atenção e depois, já percebi como é que é isto. Então vou experimentar fazer eu. E começaste a criar as tuas próprias... A tua primeira fase é como músico de igreja, tu, entretanto, vais dar aulas de música. Isso é mais para a frente. Sim, mas como músico de igreja começaste a compor e tens uma obra fundamentada. Tu és um músico gospel, apesar de não haver mercado gospel em Portugal. De todo. Que é engraçado esse lado de tu noutro país poderias florescer nesta... Sim, nesta provavelmente dupla nunca teria saído do meio, sim. Mas aqui não, aqui tu acabas por ser encontrado para ir fazer back vocals para o Nuno Guerreiro. Antes disso, na verdade, quem me põe na música de todo, né, ou seja, Ruben. fundamentado, é o Ruben, que descobre com esse tal CD que a minha tia lhe deu, faz um contrato comigo, porque ele tinha uma editora, o Ruben, que era um contrato de 5 anos, 3 discos. E foi ao ele reparar, este rapaz tem bastante talento, acho que não vale a pena ficar só por aqui. Mas quando ele vem até mim era muito porque eu já tinha muitas músicas, mas gospel, né? Então quando fazemos o primeiro disco, Motivações, quando eu faço o primeiro disco, Motivações, eu estou a acabar o primeiro disco já tinha músicas para fazer um outro. E então sempre foi uma coisa assim, ou quando estava a fazer o outro já tinha músicas para fazer outro. Então o Roberto, este rapaz é super plurífero nisto, e ele na altura estava a fazer mais à frente, acho que em 2009 para 2010, estava a produzir um disco do Nuno Guerreiro, e ficou vaga os back vocals, né? Ele queria uma coisa nova, o Nuno queria muito uma coisa nova, então é aí que o Ruben me chama-me a mim e ao X, que é o baixista da HMB, que é para ir lá fazer uma audição, que foi super engraçado, que vamos fazer a audição, o Ruben começa a tocar uma cena meio que de improviso e pede que é para eu inventar uma cena na hora, eu começo a inventar uma cena na hora, o X vem atrás. E o Nuno, meu Deus, que espetáculo é isto, não quero ouvir mais nada. Tomaste conta do completamente, tipo, fui que era para gravar vozes, de repente já fiz os arranjos do disco, das vozes todas, depois quando fomos fazer estrada, comecei como só voz, de repente já estava a tocar guitarra acústica e percussão, e não sei o quê. Tava... mas aí entra o outro lado do Weber, que é, tu não és muito de seguir o comboio, és mais de criar a tua própria linha. É. E os HMB tinham começado, ou já estavam a criar tração. Os HMB, sim, por essa altura, sim, nós começámos em 2007 a tocar, mas pouca coisa, era muito mais garagem, né, como se diz aí no popular. E muitos concursos, vocês ganhavam. Sim, nós éramos o único concurso que vocês perdem é para 2 músicos vossos. Sim, é verdade. Éramos o Papa Concursos e pronto, em 2010, acho que é em 2010 que a coisa começa ali a querer ganhar tração. Tanto que eu nem fiz muitos concertos com o Nuno. Porque entre a escolha de interpretares outros e teres a casa garantida, tu seguiste sempre o caminho de fazer a tua música. Sempre que é uma coisa deliciosa em ti, que é, tu tocas tudo, mas se eu te pedir para tocar uma música de outro artista, tu não sabes tocar nada dos outros, só sabes criar o que está dentro de ti. É muito raro. É muito engraçado esse lado. Eu tenho que gostar muito da música para ir tirar. Eu lembro que na altura, quando estávamos a fazer bares,
se havia assim uma música que eu gostasse muito, eu ia tocar. Mas já me esqueci, eu sabia tocar uma música ou outra do John Mayer, eu sabia tocar o Change the World do Eric Clapton. Acho que o Change the World ainda sei tocar, mas era raro. Porque eu começava a aprender a música de alguém. E começavas a criar variações para ti. Já tipo, um minuto depois já estava a fazer outra coisa. Já estava a tocar uma música minha. Mas isso não é o verdadeiro artista, mais do que o intérprete. Porque se calhar aqui podíamos dividir isto e é muito engraçado que tu dizes, toda a gente canta, mas nem toda a gente é artista. Sim. O que eu discordo, porque eu, por exemplo, não canto nem sou artista. Artista dentro da música. Sim. Mas a brincar. Obviamente. Aliás, isso até abre, porque há o cantor, há pessoas que nasceram para cantar, mas depois não são propriamente um artista, né? Cantam só. Há pessoas que cantam só, mas não interpretam. Há pessoas que não cantam tão bem, mas interpretam lindamente. Pá, por isso... E esse lado de teres a capacidade de criar coisas acaba por te obrigar a deixá-las sair. Eu acho que é um bocado por aí. Sim. Eu não tinha freio, não tinha razões para me pôr em causa sequer. Então, a minha existência era fazer música. Era mesmo isso. Acho que eu nunca pus as coisas dessa forma. O meu existir era fazer música. Com os HMB, que é Heber Marques Banda, banda, não band, Banda. porque isso é do Dave Matthews. Mas foi por causa do Dave Matthews. Eu ouvi. Mas depende do dia, não é? Porque há mais bifanas, há como é que é? Música homens boa. Muito bonitos, há música boa. Essa brincadeira do mudarem o nome prende-se uma vez mais com a falta de criatividade se calhar, do mercado português, que não compreendia que uma banda podia ser uma sigla. Sim, mas a nossa questão era mesmo essa. Nós queríamos que a sigla ficasse. E nós não queríamos estar agarrados ao Heber Marques Banda. Achávamos que era redutor, porque rapidamente percebemos também que, certo, era Heber Marques Banda, porque as músicas tinham sido criadas por mim, mas uma banda é um universo de várias pessoas. E então achávamos que... E também achávamos que Heber Marques Banda era um nome feio. Imagino que sim. Então queríamos as três... Minimalista. Exatamente, GNR. Exato. Eu não faço ideia o que quer dizer GNR. Grupo Novo Rock. Pronto, eu não fazia ideia. Dizem. Pronto. Hoje é Dia Mundial do Rock. Ah, é? Sim. Olha. Agora as pessoas ficam a saber quando é que foi gravado. Roqueiros. Agora ficam a saber quando é que foi gravado. Mas esse lado da banda, como é que funcionou para ti? Tu vivias na tua bolha e tu eras um tipo muito solitário, Sim. ou pelo menos assumidamente precisavas do teu espaço e do teu silêncio. Acho que ainda hoje, mas hoje se calhar de uma perspectiva diferente. Como é que funciona depois viveres num clube, num grupo? Teve fases em que foram muito boas para mim. Obrigou-te a descobrir outras coisas em ti? Obrigou-me o trabalhar em equipa, a disciplina, pronto, acabou por me educar em muita coisa. Teve uma fase em que eu achei, pá, fogo, estão-me só a fazer perder tempo, que é normal, porque o estar em banda... Todas as bandas sofrem isso, não é? Sofrem, porque é um casamento, O Fred, no outro dia, que é o guitarrista, disse uma coisa muito engraçada, que é verdade, as bandas são como uma receita de um bolo ou numa coisa que seja, que se tu mudas um ingrediente passa a ser outra coisa. E então a banda resulta muito por aqueles intervenientes que estão lá. Se qualquer um deles mudasse, se fosse outra pessoa qualquer, a HMB já seria uma outra coisa qualquer. E não sei se teria o sucesso que teve, por exemplo. Que tem. E que tem, sim. Mas do meu ponto de vista para a banda, já tive fases em que estava super feliz, tive fases em que estava super desgostoso com o que tínhamos de fazer, porque eu queria mais liberdade, ou porque achei que em determinada altura não me estavam a acompanhar do ponto de vista criativo. Pá, já teve fases ao contrário, que eles achavam que o Heber está a virar uma primadona e já ninguém o aguenta. Então é normal, é o relacionamento, tem muito a ver com isso. O grupo, vocês eram amigos antes da banda? Sim, sempre fomos. E é até hoje. Nós, havia vezes em que, por exemplo, na sala de ensaio a coisa não estava a rolar, mas saíamos para ir almoçar e estava tudo bem. E então percebemos que o fundamental está cá,
que é o companheirismo, que é a vontade de estar juntos. A amizade. É a amizade. Porque tem que haver isso, da amizade, de partir da amizade para a música é que faz sentido. Quando é ao contrário, depois acontece como os Oasis, por exemplo, que são dois irmãos e não podem nem sequer um com o outro. Parte aquilo tudo. É. Mas esse lado das bandas, acho que até é uma coisa estudada, não é? Quando tu passas tanto tempo dentro de uma carrinha, a viajar de les a les, a dormir todos os dias em hotéis diferentes, às vezes a fazer mais do que um concerto por dia, como imagino que vocês faziam, acho que a violência física depois acaba por afetar psicologicamente. Porque acaba por ser muito tempo, pouco espaço, não é? Sim, porque sim, e apesar de estares muito tempo com pessoas que te são muito próximas, que chega a uma altura que tu anseias muito por estar sozinho. Mas o estar sozinho também é perigoso, porque o viver isolado faz com que tu, muito provavelmente, depois comeces a fazer escolhas não tão saudáveis. E esse foi um bocado uma das minhas experiências, por exemplo. A descarga da adrenalina do palco era retemperador para tudo? Tipo, depois da descarga da adrenalina estava tudo bem? Ou... Para mim foi... O palco é o ambiente que me era mais natural, acho que até hoje ainda é natural, é aqui. É o estúdio, tu gostas criar. Voltamos à tal história da viagem ou do destino, não é? É a viagem, não tu gostas é o mais da destino. viagem? O palco, eu creio que foi uma persona que eu criei e tenho vários mecanismos e já sei o que é que funciona e etc. Então, obviamente há sempre essa adrenalina que é descarregada no palco, mas eu vivo o palco de uma perspectiva até que é um bocado cerebral. Obviamente que não me consigo abstrair se está alguém a fazer com uma cara de ontem, olhar para mim na primeira fila, é muito difícil. Mas eu fui aprendendo a estar em cima do palco e pá, sei lá, estão 10 pessoas que não estão a curtir, mas estão ali 5 que estão comigo, eu vou dar o concerto para as 5 pessoas. Então o palco não tem assim uma grande terapia para mim, pelo menos daquilo que eu sei percepcionar. Agora, uma sala de ensaio em que a música está a rolar e está a ser boa energia, e isso alimenta-me muito mais. Eu consigo pelo menos tirar muito mais rapidamente lições daí do que em cima do palco. Onde é que está a gaveta onde esteve guardado o Amor é Assim? É uma gaveta filosófica. Era um computador. Sabes, eu quando descobri que o Amor é Assim esteve guardado na tua gaveta filosófica durante um bom período, à espera da segunda voz, porque tu estavas à procura de uma voz, porque tu sempre pensaste a música como um dueto, não é? Sim. E como é que tu consegues ter uma música daquelas na tua cabeça? Música que te ganhou, inclusivamente, o Globo de Ouro que eu vejo daqui. Sim. E eu acho que tu sabias que aquilo era muito bom. Sim, mas não tinha qualquer noção de que ia ter o tamanho que teve, né? Nunca na vida. Nunca sabia imaginava. que era bom, sabia que havia ali qualquer coisa. Tanto que o meu intuito me dizia, Foi não, guardar. isto é um dueto. Eu não vou usar isto só por usar, não vale a pena. Eu não sabia muito bem explicar até o porquê, porque os meus colegas, o Joel, por exemplo, que é baterista, que é uma pessoa super cartesiana e etc, e ordenada, e as coisas acontecem todas por uma ordem lógica, para ele fazia uma questão, mas porquê que vamos pôr a música fora do baralho? Mas respeitava a minha liderança na boa, tipo, mas montes de vezes, mas não quero. Eu disse, não, isto é um dueto. Ainda não estamos lá. Não é. Pá, e pelos vistos... E depois tu vês pensado. o tal e-mail e lembras-te, pá, esta Sim, música... foi um dia, pá, estávamos num interregno e eu fui ao e-mail, porque às vezes trocávamos e-mails com o Sassá, que é um dos meus melhores amigos agora, mas era nosso técnico, e que gravávamos e, opá, manda-me aí um bounce do que acabámos de fazer. Tanto que a música estava toda ela produzida, só faltava a voz da Carminho. E eu dei mais uma chega a outra. Mas sim, ouvi e comecei a ouvir. Esta música é muito boa. É agora. Tínhamos acabado de conhecer a Carminho, liguei logo para o Joel, disse, eu redescobri esta música, redescobri, olha, ouve. Ele, não sei o quê, então foi só organizado. E depois alugam um estúdio, não foi gravado aqui. Não, foi no Atlantic Blue. O melhor que havia. É. E a Carminho chega rouca. Yeah. Como é que tu vês aquilo?
como é que Ficaste com o vejo aquilo? coraçãozinho nas mãos? Fiquei ou- um bocado chateado. Fiquei um bocado chateado, só que eu não sou de logo chegar assim a disparatar com uma pessoa que eu não conheço bem, Foi a sorte dela. mas foi sorte dela. Se fôssemos mais íntimos, eu Se fosse agora, tinha corrido pior. tinha-me passado mesmo com ela. Estás a gozar? Então, A minha música que eu tive guardada. não é por ser a minha música, tínhamos uma coisa combinada. Não é? Mas ela grava o que nós conhecemos hoje como O Amor é Assim, rouca. Yeah. Imagino como é que aquilo... Mas se aquilo foi, tipo, ela chega com a voz de um caco, toda a gente a olhar-se, tipo, incrível, e chega, damos uma primeira volta, segunda, terceira, aquilo é praticamente, é o terceiro take, meu e dela, em que a voz abriu, ela estava com uma certa limitação de notas, né, que eu acho que até acaba por ser uma bênção, porque acho que se ela tivesse em plena condição física, se calhar ia querer florear mais, e acho que a música tem a dose perfeita. Então foi perfeito. Quando acabou a sessão, eu lembro-me que o técnico era o Sassá e o Joel Silva, o baterista, estávamos tipo, tá aqui a cena, isto vai ser fixe. O resto estava tudo, não percebo, Não. isto não vai dar certo. E aquilo deu a volta ao mundo. Yeah. É- A música foi crescendo, muito devagarinho. Começou, só que ela foi sempre crescendo, muito devagarinho, crescendo. Tanto que a música chega ao seu auge um ano depois de nós já a termos lançado. Porque nós lançamos no Dia dos Namorados em 2016 e em 2017, por volta dessa altura, em fevereiro, estava a loucura com O Amor é Assim. E depois, 17, 18, 19. Pá, em 2018, eu não cantava O Amor é Assim nos concertos. Yeah. Bora! Eu não. Nada. E eu ainda não te dá cantava. gosto de cala? Porque essa é aquela pergunta que os músicos... Voltei a ter um pequeno gosto, porque houve uma altura que Estavas enjoado. já estava farto da música. Eu não te vou fazer a pergunta porque é super clichê e porque eu já sei a resposta, que é: tu não tens músicas favoritas porque elas são todas teus filhos. Não peças por escolher Sim. entre a Vitória e o Lucas. Não, sim, não consigo. Há músicas que eu gosto menos, mas não consigo. Diz-me a tua música preferida. Não, tenho músicas preferidas e tenho umas que gosto menos, mas sim. Mas O Amor é Assim, dá-vos um Globo de Ouro, a melhor música do ano. No ano a seguir, os HMB ganham a banda do ano. Ou... E convém lembrar que Ai. nós ganhamos o Globo de Ouro por uma grande música do Richie Campbell, que é o do You Know Wrong, que é uma grande música. Portanto, no fundo, estás-me a dizer que foi um ano difícil. Podia ter, either way, podia ter ido para... Podia. Foi Porque há anos mais música. fáceis e anos mais difíceis. Também há anos com músicas menos... Há músicas, sim, menos competitivas, né? E abre os HMB para uma nova dinâmica. A questão dos duetos. Abriu-te a ti também muito mais para a produção musical com outras pessoas. Acabaste por ter ali um outro ângulo, não? Sim, aquilo acaba por ser um cartão de visita para Portugal inteiro, né? E depois também há muito aquele rastreio que depois tem que ser feito, que há muita gente que chega a ti na expectativa que tu repitas a fórmula. Só que isto não é uma fórmula, né? Tanto que eu percebi-me, ok, vou trabalhar com a pessoa e a pessoa, ela está à espera de um amor é assim. Mas não é assim que funciona. Então, tanto que muitas vezes eu acho que acabava as pessoas se sentirem frustradas. Mas posto uma pressão extra de criares um novo Amor é Assim? A partir do Amor é Assim e do sucesso que a HMB foi alcançando, comecei a sentir uma pressão extra, porque até então, apesar de estar já a fazer música há algum tempo, música era uma coisa bastante lúdica para mim. E era maravilhoso porque todos os dias eu criava coisas novas e estava na crista da onda da criatividade. Depois, quando vem o sucesso e com a responsabilidade que isso acarreta, é que a pessoa começa já a fazer algumas contas à vida. E isso acaba por ser castrador também, do ponto de vista criativo.
Tu contas que o Amor é Assim, como outras músicas tuas, tu não sabes como é que elas surgem. Não. Há um processo, tu até intitulas divino, um processo divino de criação em que tu não sabes muito bem como é que aquilo surge e tu juras que o Amor é Assim foi escrito em minutos. Do verso até ao refrão saiu, pura e simplesmente. Saiu. Há coisas assim. Eu tenho muitas músicas que são coisas que pura e simplesmente saíram. E o Amor é Assim é uma delas. Eu estava com a guitarra, sei tocar, giras de progressão harmónica. Eu não sei se algum dia eu vou mudar. Até ao refrão. E tudo a fazer sentido, né? Que a pessoa depois para e começa a ouvir, tipo, isto faz bué sentido. Isto faz bué sentido. O segundo verso, na altura, eu já tinha feito uma outra coisa, que depois refiz um segundo verso com a Carminho para ela poder há uma cantar. variação para... Sim, para ser uma coisa mais dela também. Mas sim, eu lembro de mostrar a música aos meus colegas, tipo, demos a volta à música toda, criámos uma bridge. Eu criei a bridge, acho que a ponte foi com o Fred. Mas sim, mas há muitas músicas que eu tenho que são... acontecem. Simplesmente acontecem. Já ligaste o telefone tijolo que tinha lá um montão de músicas dentro? Ainda não, pá. Porque eu esqueço-me. Eu sempre que me falam do assunto eu digo isto. Ei, eu tenho o meu... Não é tijolo, já é um telefone mais moderno, tanto que leva 2 cartões. Mas ainda não, eu esqueço-me, eu digo na altura e depois nunca mais esqueço. Tem que levar um indiano. Carregado de músicas. Tem lá ideias, tem muitas ideias, eu lembro que tinha lá ideias. Na verdade agora eu já nem sei onde é que está o telefone. Medo. Agora estou com medo, sim. Tenho que ir procurá-lo. Porque o processo de criação, e já vamos falar sobre isso mais profundamente, porque tu dizes que neste momento o teu processo de criação está diferente, mas o processo de criação é uma no teu caso, que não é mecânico, tu não és daqueles tipos que têm 1 hora para estar a escrever. Não, eu não sei quem é que diz, mas tem uma frase: quando a inspiração vier, vai-me encontrar a trabalhar. Não. Não era assim. Não era assim. Mas há vários, por exemplo, escritores que dizem que têm um horário para escrever. Sim. Escrevem, se aquilo estiver bom, funciona, se não estiver bom, não funciona, mas está escrito. E eu percebo essa abertura, especialmente na escrita, que se calhar é uma coisa mais mecânica, até porque a história vai fluindo pelo próprio executar. Mas a música não é tanto assim. A música, tu tens aqui um feeling, É uma outra forma, né, de criar, né? Porque, na verdade, estamos a contar também uma história só de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos às vezes. Comigo, as vezes que funcionaram, agora que eu penso muito no conceito de criar e de compor e de onde é que vem a inspiração, é quando eu tenho composto menos. Quando eu não pensava na coisa. Mas, por exemplo, no Amanhã, que é o teu último trabalho escrito, tu tens acho que é a primeira música em que falas, e não querendo entrar em detalhes porque eu não me lembro perfeitamente da letra, mas tu falas de verde e castanho. Sim. Mas não falas do azul. São as 3 cores que mais abundam no planeta Terra. Mas tu ali estás a olhar para baixo e só falas do que estás a ver para baixo. Sim, olha. Momento poético. Eu adoro quando as pessoas ficam a reinterpretar alguma coisa que eu escrevi sem... Essa foi outra música, eu estava a dizer, estava nesse tal apartamento, sozinho, com a guitarra, e peguei, estava a tocar e saiu. Pintou-se um quadro de verde e de castanho, do que é conhecido e do que é estranho, do espantoso e banal. Saiu à sorte um sul que aponta a norte, amarra de mão forte, um destino ainda assim. Isto tudo saiu, assim... Só para não ver, até aqui foi tudo assim, mas foi deitar para fora. A minha pergunta é um bocado essa, a inspiração vem do que tu te sentes naquele momento. Se for um dia bom, vem uma música good feeling, se for um dia mau, vem um soul mais blues? Não, no blues não, porque eu não tenho raízes no blues. A HMB sou bastante a blues porque o Fred é apaixonado por blues, ele tem mesmo uma cena do blues nele, e eu tive o tempo em que estudei jazz, foi
pouco contacto que tive com a escala pentatónica, mas eu não é blues. Mais rapidamente seria da morna, que também é uma música carregada de sentimento, né? Nem mesmo até o fado, porque eu sou filho de imigrantes, então o fado nem sequer era uma coisa que se ouvia lá em casa. Tu tens uma ascendência brutal, porque tu és filho de angolanos com raízes em Cabo Verde. Acaba por ser ali um mundo Os inteiro. pais da minha mãe eram cabo-verdianos. E a minha mãe foi registada como cabo-verdiana, apesar de ter nascido em Angola. É uma conexão também a essas raízes rítmicas e culturais e de uma poesia também muito específica. Tens de uma alma, de um desabrochar muito específico. Eu nunca mergulhei assim muito a fundo nos artistas cabo-verdianos. Sempre bebi muito daquilo que era que a minha mãe ouvia. E então, mas dos poucos contactos que eu tive assim com malta que percebe muito, por exemplo, o meu tio, irmão da minha mãe, que conhece mesmo assim, o tio do piano, que conhece bastante de música cabo-verdiana e mostra-me cenas, tipo, tu tens coisas que não passa pela cabeça, tipo, malta, tipo um compositor só de música instrumental cabo-verdiano, assim, de uma cabeça super, parece Erasmo Carlos, não, perdão, outro brasileiro, aquele barbudo, um cota, que eu esqueci-me agora o nome dele. Mas assim, cenas super fora da caixa. E Cabo Verde, numas ilhas minúsculas, não é? E nunca te deu para ires procurar um bocadinho de inspiração também desse lado? Por exemplo, trabalhaste com o Matias Damasio. Sim, mas o Matias é cabo-verdiano. Sim, não África. Esse lado de ires ouvir de perto a música, como é que é feita. Isto acaba por ser uma conversa curiosa. Tem vindo a ser uma conversa recorrente com o meu manager, se calhar o que estavas a precisar é de mergulhar um bocado nas tuas raízes, ir ouvir um bocado sobre isso. Ver, sentir e etc. Não, sem dúvida que viajar e estar exposto é o que alimenta a alma, né? E o que compõe, apesar de nós precisarmos do raciocínio para compor, o que traz o assunto é a alma. Nós temos estado a roçar o tema e vamos pô-lo agora em cima da mesa. Tu em 2019 tiveste um ano horrível, tu fazes um post... Um hiato, vamos dizer. Um hiato é bom. Em que pões tudo em causa, as tuas relações pessoais, religiosas, as tuas motivações, colocas tudo em questão e a dada altura dizes numa entrevista que eu ouvi que ainda bem que resolveste tudo em 2019, senão 2020 teria sido ainda pior. Terias passado o confinamento sem ninguém. As tuas relações estão resolvidas, tanto quanto sei, tanto familiares, profissionais como com Deus, mas achas que o afastamento, estes confinares, desconfinares, o de sair da estrada, o deixar de estar com pessoas e estar só ou mais contigo próprio, também pode ser o tal rolha? Por acaso em 2019 eu fiz muita estrada. Eu estava era sem família, mas tu estavas super inspirado a escrever, tu escreveste em 2019. o Amanhã. Pá, sabes que não foi durante o ano, foi provavelmente um mês assim em que as coisas foram saindo, porque lá, como estava a dizer, tinha uma guitarra só e apanhava-me e compunha uma beca. E depois compunha mais um pouco. E era assim. Mas achas que esta limitação agora, e tu estás a assumi-la, a dizer que estás pouco inspirado e que tens escrito pouco, achas que pode também ter a ver com teres menos rua, teres menos... Porque tu és um apaixonado da liberdade. Esta coisa das máscaras, de não veres os sorrisos, não veres as pessoas, pode também estar aí a bloquear um bocadinho a tua veia inspiracional? Pode também. Eu, por norma, tenho o defeito de não está a funcionar, deixa-me olhar para dentro. Mas estás a chamar a atenção por uma coisa que também já me passou pela cabeça, pode não ter a ver propriamente comigo, porque eu sinto que a cabeça resolvida em muita coisa, sinto-me bem na pele com que estou agora, super bem, nunca tive tão bem. Então, mas por norma tenho esse defeito de olhar para, mas não estou a conseguir compor, que é basicamente, 50% da minha vida, diria que é isso. Mas não estou a conseguir compor, então olho para dentro, mas talvez possa ser isso, olhar para fora, o mundo parou, não é? Sim. E estamos obstruídos de muita coisa.
Eu acho que é razoável. Mas sabes que já teorizei mesmo outras coisas. Isto agora é pura divagação mesmo. Estou aqui mesmo só a divagar. Será que Deus... tipo, agora... Espera outra coisa. Não, deixa eu ver, é que eu nunca... Já pensei isto, mas nunca verbalizei. Então estou aqui à procura das palavras certas. Será que Deus retirou... sei lá, a inspiração? Porque eu acredito que a inspiração toda, quer quem acredita, quem não acredita em Deus, vem de Deus. Porque quem criou do nada foi Deus. Deus é a única pessoa que temos escrito, que temos conhecimento, evidências de que do nada fez tudo. Pá, e o criar é muito isso, é tipo, não tens nada, ok, tens uma guitarra... E fazer uma coisa nova, não é? E surge uma coisa nova. Então eu fico aqui a imaginar, será que Deus está tipo numa de, espera, agora vou retirar um bocado da minha inspiração. Obviamente estou aqui para aqui a divagar, mas já pensei nessa possibilidade. Não, eu estava a perguntar na questão dos fatores externos. Como tu próprio estavas a dizer, estás muito virado para os fatores internos. O que é que mudou em ti e que tenha afetado a tal veia? Mas também podem ser fatores externos. Sem dúvidas. Pode ser uma catrafada de coisas, não faço ideia. Mas eu não sei porque que eu comecei a compor, por isso, se não estou a compor agora, também é difícil saber o porquê. Exatamente, é um bocado por aí, não é? É um bocado por aí. Dito isto, e mudando para outras criações tuas, tu tens 2 adoráveis filhos, o Lucas e a Vitória. Sim. Que o Lucas provavelmente seguirá um negócio de família. Tu dizes que ele tem talentos para... Os dois gostam de música. Epá, Mas ela mais para a gestão de carreira e ele mais para a criação, não? Não sei, são muito novos. Ela tem 6, ele tem 4. São muito novos ainda. Eu não consigo nem... E são a tua criação mais orgulhosa? Claro que são a minha criação mais orgulhosa, sem dúvida. Amo muito os meus filhos. Obviamente que a minha paciência e a paciência da minha mulher, se eu for a comparar, eu sinto-me um mau pai se eu faço essa comparação. Eu ouvi-te a dizer, não é que eu seja um mau pai, é só porque a minha mulher é muito boa mãe. É. Eu gostei dessa frase. Acho que vou usá-la para mim também. Yeah. Porque gosto dessa articulação de... Mas, e aqui voltamos à tal questão. Tu adoras o teu silêncio, tu acordas mais cedo, que é uma coisa estranha num músico. Não tenho acordado agora. Mas eu gosto desse detalhe eu acordo mais cedo para ter o meu tempo, para poder ler e para poder estar a criar a minha onda e tal. E eu gosto disso, eu acho isso fantástico. Mas essa defesa de espaço, num tempo Covid, também deve ter sido complicado, não é? Por muito simpática que seja a casa e com espaço à volta. Pá, eu sou um abençoado, eu sou um privilegiado. Eu tenho uma casa com 3 andares, eu tenho espaço atrás, tenho espaço à frente. Depois tenho um descampado enorme que não pertence a ninguém, pertence a toda a gente, que permite fazer os passeios higiênicos, né? Pá, não posso queixar, só que clausura sempre será clausura, independentemente do tamanho. Por isso... Tens uma casa com 3 andares? Sim. Com um elevador? Não. Mas tu detestas escadas. Mas a minha questão com as escadas é uma história que não está bem contada. Eu tenho um terror que é partir os dentes. E então, não sei porquê, eu forjei esta ideia de que a maneira mais provável de tu partires uns dentes é cair de umas escadas. Ou fazer cavalinhos. Cavalinhos? De bicicleta. Eu não ando de bicicleta, então para aí, então se calhar nunca passou por aí. Mas eu sempre tive essa cena, tipo, cair, então sempre subia as escadas, sempre muito a tapar os dentes. Só que a minha aversão não é propriamente às escadas, é o medo de partir os dentes. Então daí eu evito as escadas, só que obviamente houve uma altura que eu pensava muito nisto e estava a querer se tornar uma fobia. Eu disse, não, tenho que começar a contrariar isto, porque senão... É doido. Imagina uma pessoa com fobia, literalmente, de escadas. E com uma casa de 3 andares. Eu adorei esse detalhe. Imagina. Ou o que seja, né? Por fazer o que quer que for, vais sempre te deparar com umas escadas. Vais fazer como? Eu acho impressionante. E quando li que tinhas fobia de escadas, foi... Fobia de escadas? Não, está mal explicado. Está mal empregue. Alguém me ouviu falar disto assim e pôs só a fobia de escadas sem explicar que, na verdade, é fobia de partir os dentes. É mais por aí. Tu tens um lado muito humano que eu achei engraçado, porque a dada altura alguém dizia, mas tu usavas a música para convencer miúdas e não sei o quê. E tu dizes, eu ri-me imenso, olha, já sabes o que é que aí vem. Não faço ideia. Dizes, mas... Não, eu nunca usei a música. Pronto, eu era popular na escola e tal. Não, espera. Não,
A minha mulher, eu telefonava para ela e cantava para ela. Antes da minha mulher, eu também cantava para ela. E tu, a dada altura, dizes, sim, a música ajudou-me bastante nas minhas relações. E tu consegues dividir o que é música e o que não é música na tua vida? Porque a dada altura eu acho que tu não consegues. Agora sim, porque lá está, eu estou numa fase muito lógica. Gosto muito, é o tipo, provavelmente das coisas que bebo mais ultimamente tem sido apologética, tipo, defesa do Evangelho, pensar a razão da criação e etc. E da existência, blá, blá, blá. Eu tenho falado muito mais de Deus e de Cristo e da existência e etc. com amigos não crentes ultimamente do que toda a minha vida com sendo super criativo e etc. Hoje, com a razão, não sei porquê, parece que me deu mais propriedade para falar sobre o assunto e tenho sido muito mais evangelista agora do que numa outra fase. Com o fundamento lógico. Mas sim, mas antes desta fase, que eu acredito que possa ser uma fase, já pensei, será que a minha cabeça mudou? Será que agora, sei lá, mudei a minha atenção completamente para outro assunto? Mas eu acredito que é uma fase só. Mas eu já percebi que, isso há muito tempo que eu percebia, quando punha em jogo o executivo, o Weber criativo desaparecia. Sempre foi assim. Pois, tu dizes isso várias vezes. Sempre que eu deixo de ser distraído, sou menos criativo. Quando és mais responsável, sim, quando tomas conta do processo, a criatividade afasta-se um bocadinho. A razão afasta a emoção. Uhum. Sem dúvida, sempre foi assim. E se por acaso, num universo terrível e que nos afastava o Weber, autor, e nos impedia de ouvir as músicas que estão aí dentro da cabeça, o que é que tu farias? Serias produtor com todo o gosto? Essa é uma pergunta ajudar os outros? Da qual eu não tenho uma resposta. Mas serias feliz a produzir outros? Produzir em que sentido? Porque eu acho que para estar nas artes, tu de alguma maneira tens que estar ligado de uma forma criativa. Eu acho que é impossível. O meu manager pode não ser um compositor, mas ele é um criativo porque ele tem que arranjar soluções. E tu achas que o teu bloqueio criativo, vamos lhe chamar assim, como diziam é um author's block, não é? Um bloqueio criativo, achas que te impede de criar, porque não te impede de criar tudo, não é? Se calhar não tens aquele lançamento que tinhas para outro, ou aquele fluir que tinhas noutras alturas, mas continuas a criar coisas. Sim, só que o problema é que o meu nível de exigência é esse. Pois. Então eu pagas o preço do teu passado, não é? Acabo por matar muita coisa à existência. É a madeira do piano ou da guitarra, não é? Aquela guitarra tem que ser tocada daquela maneira, senão é esquisito. Há muita coisa que eu começo a compor, não sei o quê, e depois, tipo... Tendo em conta o que eu já fiz, é que eu já fiz muita cena fixe, pá. E então fico sempre naquela... Lá está, é o lado racional também a funcionar que acaba por não ajudar. Pá, mas eu não sei responder essa pergunta. Pá, eu agora tenho uma empresa de reconstrução de compra e venda de imóveis com o meu pai e com o meu tio, sei lá. Mas isso também é ser criativo, não é? Tipo, aqui neste quarto ficam 2 janelas. Não, mas eu não faço isso. Eu por isso simplesmente dei a ideia, vamos criar uma empresa, eu faço um bocado de relações públicas e pronto. E vamos aqui, pá, não foi numa de pôr, tanto que eu nem me meto nessas cenas. Fizemos remodelação ainda há pouco tempo aqui em casa, como vocês quando chegaram estavam a ver obras. Não, a minha mulher tem as ideias e eu não digo que não, bora. Eu tiro o meu time de campo, como dizem os brasileiros. É só... Sim, a minha cena criativa eu sempre resguardei muito para aqui, para a área da música, para desenhar também. Por acaso é uma coisa que não ando a fazer muito, tenho que voltar a desenhar. Não sei, e ver exposições, sei que pelo menos isso dá para ir ver. Tenho um amigo que me tem dito, estás a precisar de ir ver arte. E eu, tá bem, pode ser, rua. E eu, está bem, vamos lá para a rua. Pá, pode ser, eu não sei, pá, na verdade cada vez mais... Mas entristece profundamente. Entristece muito, fico muito triste. E não achas que pode ser contraprodutivo, ficares a pensar... Claro que sim. Ficas a pensar no mal da bezerra, não? Claro que é um bocado... E é redundante e fica aqui neste renhame muito tempo, é verdade. Vamos passar para outra conversa. Então, olha, vou-te dizer, e estamos mesmo a terminar, portanto vamos terminar em positivo. Uma das tuas frases favoritas para mim foi: eu aprendi para criar. Sim. Tu tocas piano não para imitar outros, mas para criar. Tu tocas guitarra, bateria, sempre para criar. O teu objetivo de criação é uma imortalização, é que a tua obra fique como
representação do Weber nesta terra? Nunca pensei nisso. Nunca pensei. Acaba por ficar. Por acaso estive... Há pouco tempo estive na igreja do meu pai, porque a minha irmã ia apresentar o meu sobrinho, e eu estava a pensar, e eles lá cantaram tipo 3 músicas minhas, e eu fiquei a pensar, uau. Será que foi por isso Se em cá? 2000... Não foi. Se em 2019, em que eu tive a minha crise de fé e que eu pensei, pá, isto se calhar não existe nada e etc. Se eu efetivamente estivesse ainda hoje a pensar dessa maneira e tivesse abraçado o agnosticismo ou o ateísmo ou o que seja, essas músicas continuavam a estar cá. As pessoas, se quisessem, poderiam continuar a usá-la, que é para na sua vida ou para cantar nos cultos e etc. Ou seja, é maior que eu. Tipo, eu sou um peão só na vida, então eu não tenho essa coisa de isto vai ser o meu legado. Eu não tenho de todo. Acho que não é a maneira... Acho que o legado está cá, por isso é precisamente por aí. Acho que está feito, né? Eu já não posso alterar quer as coisas boas, quer as coisas más. Eu não consigo alterar. É só trabalhar para que as boas sejam... Superem, né? Sejam mais do que as más. Sim, mas não tenho esse tipo de pretensão de todo. Weber, este programa chama-se À Conversa Com. Se pudesse escolher qualquer pessoa, real, histórica, fictícia, para estar aqui 1 hora contigo no estúdio, a conversar, em vez de ser eu, quem é que escolhias? Eia, pá. É a última pergunta, portanto, estás à vontade. Sei lá, tanta gente que eu gostava de conversar. Gente que já morreu, gente que ainda está viva. Não te sei responder. Vá um top 3. Acho que gostava de conversar com o Jordan Peterson. Gostava bastante de conversar com quem? Sei lá, com assim um fera tipo o Sting. Ok. Um fera, gostei. Um fera tipo o Sting. Sim, e gostava muito de conversar, sei lá, para falar de Jordan Peterson, que é um psicoanalista, o Sting música, e agora, sei lá, alguém ligado às escrituras. Olha, descobri agora um doutor arqueólogo, sei lá, pastor, que é o Rodrigo Silva. Gosto muito da cabeça dele. Olha, gostava muito de conversar. 3 conversas. Só que hoje em dia, com os podcasts, tu acabas por estar nas conversas já. Sim, é uma das vantagens deste tempo, não é? Yeah. Eu gosto muito desse lado, tu consegues ouvir quase tudo sobre quase toda a gente. Yeah. Ou de toda a gente, é muito por aí. Weber, muito obrigado por esta conversa. Nada. Vou-te deixar livre para criar e para desenvolver. Eu agora vou passear. Olha, também me parece bem. Deixa-me só despedir dos nossos espectadores, dizer que para a semana voltaremos com mais um À Conversa Com. Tentaremos ter um convidado tão interessante como o Weber. Procure o Weber. Mais. Não, pelo menos estão. Procure o Weber nas redes sociais, ele tem presença. Ouçam no Spotify, compre os álbuns. Procure saber mais e mais desta carreira cheia de sucessos e cheia de coisas boas. Voltamos para a semana. Procure também a Curiacos TV nas redes sociais e saiba o que é que estamos a fazer em bastidores. Para a semana estamos cá. Volto também. Até para a semana.